A força de elite que forjou um reino com sangue e lealdade. Antes de Davi ser o rei poeta que escreveu os Salmos, ele foi um comandante militar forjado no exílio, um líder de guerrilha cuja vida dependia da força e da lealdade dos homens ao seu redor. Esses homens não eram soldados comuns, eram uma irmandade de guerreiros de elite, conhecidos como os Valentes de Davi. Suas histórias, registradas em 2 Samuel 23 e 1 Crônicas 11, não são meros registros militares, são contos épicos de coragem sobre-humana, lealdade feroz e um poder que parecia emanar de uma fonte divina. Esta é a narrativa desses heróis, desde os lendários 3 até a tropa de choque dos 30. Uma viagem ao coração da força que transformou um fugitivo em um rei e um bando de exilados em uma nação. E se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Os heróis de Davi. As crônicas dos valentes são divididas em hierarquias, círculos de poder e bravura que cercavam o rei. No topo estava a trindade mais lendária, conhecida simplesmente como os Três. O mais forte de todos, Josebe-Basebete, a lança de Deus. O primeiro e mais exaltado dos heróis de Davi é uma figura de poder quase mítico. Seu nome aparece de formas diferentes nos textos. Em 2 Samuel 23:8, ele é Josebe-Basebete, o Taquemonita, também chamado de Adino, o Esnita. Em 1 Crônicas 11:11, ele é Jazobeão, filho de Raquimoni. Mas seu feito é o que o torna inesquecível. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. 2 Samuel 23:8. A imagem é impressionante. Um único homem, em meio ao caos da batalha, tornando-se um redemoinho de morte e aço, derrubando um pequeno exército. É o maior número de mortes atribuído a um único guerreiro, em uma única ocasião em toda a Bíblia. A surpreendente interpretação do Talmude. A tradição judaica, no entanto, vê uma profundidade ainda maior neste guerreiro. O Talmude, Moed Katan 16b, oferece uma interpretação surpreendente sobre seus nomes. Os sábios ensinam que Adino, o Esnita, era uma referência ao próprio rei Davi. Quando Davi se sentava para estudar a Torá, ele se tornava delicado, Adino, como um verme. Mas quando saía para a guerra, ele se endurecia como uma lança de madeira, Etzo. Esta visão não diminui o guerreiro, mas eleva o conceito. A força máxima não reside apenas no músculo, mas em um líder que pode ser humilde e devoto no estudo da palavra de Deus e invencível no campo de batalha. Jazobeão, o guerreiro, era o reflexo físico da força espiritual de seu rei. Os pilares da coragem, Eleazar e Samá. Ao lado do chefe dos três, estavam dois outros guerreiros cujas histórias definem a essência da bravura. Eleazar, o homem com a espada na mão, filho de Dodô, o Aoíta. Eleazar se encontrou em uma situação desesperadora. O exército de Israel recuou diante dos filisteus, mas ele permaneceu firme. O texto de 2 Samuel 23:10 narra que ele feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou e ficou pegada à espada. A imagem é poderosa. Um homem lutando com tanta intensidade e por tanto tempo que sua mão e sua arma se tornaram uma só, um símbolo de sua determinação inquebrável. A vitória naquele dia foi tão completa que o resto do exército só precisou voltar para recolher os despojos. Samá, o guardião do campo de lentilhas. A história de Samá, filho de Agé, o Ararita, é talvez a mais surpreendente. Ele também se viu sozinho quando o exército fugiu dos filisteus. Seu posto de defesa? Um campo de lentilhas. Para um exército, defender um campo de legumes parece trivial. Mas para Samá, nenhum pedaço da terra prometida por Deus era insignificante. Segundo Samuel 23:12, diz que ele pôs-se no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Ele ensinou uma lição eterna. A verdadeira coragem defende o que é certo, não importando quão pequeno ou sem valor pareça aos olhos do mundo. A lealdade que vale mais que a água. O feito em Belém. A história mais comovente dos valentes não envolve matar inimigos,
mas demonstrar amor ao seu rei. Enquanto se escondia dos filisteus na caverna de Adulão, Davi, nostálgico, suspirou: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. 2 Samuel 23:15. Ouvindo este desejo passageiro, 3 de seus valentes, cujos nomes não são mencionados para talvez representar o espírito de todos eles, realizaram o impensável. Eles romperam as linhas inimigas, arriscando suas vidas, chegaram ao poço em Belém, pegaram a água e a trouxeram de volta para Davi. A reação de Davi é um dos momentos mais profundos de sua liderança. Ele se recusou a beber. Em vez disso, ele a derramou como libação ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Senhor, que eu faça isso. Seria eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? 2 Samuel 23:17. Davi entendeu que aquela água não era H2O. Era o símbolo da lealdade e do sacrifício de seus homens, e tal lealdade era sagrada, digna apenas de ser oferecida a Deus. O círculo interno. Abisai e Benaia. Abisai, o protetor feroz, irmão de Joabe. Abisai era o chefe de outro grupo de 3. Ele era conhecido por sua fúria em batalha, tendo matado 300 homens com sua lança. Mais importante, ele salvou a vida de Davi, matando Isbi-Benob, um gigante descendente de Golias que estava prestes a matar o rei. Benaia, o caçador de lendas. Benaia, filho do sumo sacerdote Joiada, era um homem cujos feitos parecem saídos de um mito. A Bíblia lista seu currículo impressionante. Matou 2 dos mais poderosos filhos de Ariel de Moabe, campeões leoninos. Desceu a uma cova em um dia de neve e matou um leão. Enfrentou um guerreiro egípcio de estatura gigante, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria arma. A tradição judaica, novamente, adiciona uma camada de profundidade. Benaia, sendo filho do sumo sacerdote, não era apenas um bruto. Ele é identificado pelos sábios como o chefe do Sinédrio, a Suprema Corte de Israel. Isso o pinta como a personificação do ideal de líder. Um homem de força incomparável, mas também de sabedoria e justiça supremas. A Irmandade dos 30. Além desses heróis de destaque, havia um grupo mais amplo conhecido como os 30. A lista inclui nomes como Azael, o irmão veloz de Joabe, que era ligeiro como uma gazela do campo, e, tragicamente, Urias, o Eteu. A inclusão de Urias nesta lista de elite de heróis leais torna o pecado de Davi com Batseba ainda mais sombrio e traiçoeiro. Davi não apenas roubou a esposa de um soldado, ele traiu e assassinou um de seus irmãos de armas mais leais, um membro de seu próprio círculo de honra. Os valentes de Davi foram mais do que um exército. Foram a personificação da lealdade e da força que sustentaram um rei e construíram uma nação. Suas histórias nos ensinam que a verdadeira bravura se manifesta de várias formas. Na força avassaladora de um Jazobeão, na resistência solitária de um Eleazar, na defesa de princípios de um Samá e na lealdade sacrificial dos heróis de Belém. Eles eram a muralha humana de Davi, homens cuja força física era, segundo a tradição, apenas uma manifestação externa de uma dedicação interna a seu rei e a seu Deus. Eles forjaram o reino de Israel com suas espadas, e seu legado de coragem e lealdade ecoa para sempre nas páginas de sua história.